podcast que segue é uma conversa com a Sara Guerra, conhecida no Instagram como Vegan Portuguesa. A Sara é licenciada e doutorada em Gerontologia, foi professora assistente convidada na Escola Superior de Educação de Viana do Castelo e mais recentemente no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. É investigadora na Síntese e os seus tópicos de investigação incidem sobre a solidão e isolamento social de adultos mais velhos, pessoas LGBTI e perturbação da acumulação. Para além disto, como vão perceber ao longo desta conversa, a Sara é extremamente letrada em questões relacionadas com a psicologia, questões relacionadas com vieses cognitivos e tenho a certeza que a conversa que nós tivemos pode ser transformadora para muitas pessoas. Por isso espero que gostem e sigam a Sara no Instagram. Sara, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Como é que estás? Estou bem, Rafael. Obrigada. Muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E força, estou aqui para aquilo que for necessário. Obrigado, eu. Obrigado, acima de tudo, por todo o trabalho que fazes nas redes sociais, por todo o teu ativismo. E vamos começar mesmo por aí. Nas redes sociais és conhecida como Vegan Portuguesa. Como é que surgiu o veganismo na tua vida? Que idade tinhas e, acima de tudo, porquê? Olha, foi mais ou menos por volta dos 30 anos, portanto eu tenho 35, já foi relativamente há pouco tempo. Ninguém diria. Obrigada. Parece que eu tenho 40. Estou a brincar. Não, mas por acaso foi uma história engraçada, porque foi a minha cunhada falou em alguns documentários que andava a ver e ela deixou a determinada altura de comer carne, sabes? Eu ia à casa dos meus sogros e aquilo começou assim a mexer comigo, mas ainda sem ter consciência de alguma coisa ou mesmo vontade ou motivação. Mas depois, de facto, fui ver um documentário, que sim, é um documentário sensacionalista, é um documentário com muito viés, mas eu vi o documentário e despertou-me ali qualquer... Não, estou a falar do Cowspiracy, que eu já sei que é imensamente criticado pela comunidade científica e eu percebo, mas a verdade é que fez com que eu questionasse algumas coisas e foi um ponto de partida, é assim que eu acabo por definir. Ou seja, suscitou o interesse em saber um bocadinho mais. E, portanto, foi a partir daí que comecei a pesquisar informação científica, a ver outro tipo de comentários, a fazer outras leituras e comecei a sentir alguns conflitos internos. Porque, olha, aqui entre nós, se ninguém nos ouve, eu não sabia muito bem, ou não tinha mesmo a noção de que os animais, enfim, eram mortos tão cedo, ou acho que fazia muito aquilo que eu costumo falar nas redes, que é a dissonância cognitiva. Eu olhava realmente para a carne e nunca pensava que estava ali um animal, não é? Exatamente, pronto. E aquelas coisas começaram a fazer assim um bocadinho de confusão. E eu, a determinada altura, comecei a sentir mesmo dificuldade em consumir carne. E pensei, não está a ser difícil, portanto vamos ver como é que isto corre se eu deixar de comprar carne. Quanto tempo é que isso demorou? Até dar esse clique e deixar de consumir carne? Não foi muito, sabes, porque eu lembro-me, eu às vezes até me sinto um bocadinho desconfortável, mas eu tenho que ser honesta, que eu lembro-me, depois comecei a ver vídeos mais focados nos maus tratos e na negligência dos animais, e eu passei ali 2 semanas de angústia total, lembro-me perfeitamente de ver algumas imagens e de ficar, como é que isto é possível? Como é que eu nunca tinha pensado sobre isto? Como é que de facto nós podemos tratar os animais desta forma e continuar como se estivesse tudo bem, não é? Como é que ninguém faz nada em relação a isto? E portanto tive aquela fase, se nós olharmos pela transição como um processo, que na verdade é um processo, tive aquela fase de angústia, de revolta, em que comecei a falar com todas as pessoas à minha volta, olha, vocês sabem que isto... Tu sabes, não é? Portanto, aquela parte... Sim. Aquela fase, toda a gente passa por essa fase. Toda a gente passa, não é? Que eu fiz agora o clique, eu estou-me a perceber destas coisas, vocês também sabem, e portanto foi essa fase assim um bocadinho mais chata, de angústia. Ninguém te ouviu, ninguém quis saber o que estava a dizer. Não, ninguém quis, claro, também faz parte, não é? Portanto, foi assim uma experiência muito solitária na altura, eu acho que, pronto, e hoje em dia entendo, respeito, e sei que as pessoas também fazem este clique em momentos da vida diferentes. Pronto, na altura para mim foi difícil de entender e de aceitar. Mas a verdade é que depois, e respondendo à tua questão de ver o documentário, eu não demorei muito tempo para fazer essa associação e lembro-me que rapidamente, sei lá, no espaço de 2 semanas deixei de comprar carne. E depois, obviamente... Só carne ou todos os produtos? Só mesmo carne. Só carne. Okay. Comecei pela carne porque era um mundo novo para mim, eu não sabia como é que poderia substituir a proteína animal.
não era uma pessoa propriamente fã de leguminosas, nunca tinha ouvido falar de tofu, ou se eventualmente já tivesse ouvido falar, não era uma coisa que eu já tivesse sentido interesse em experimentar. Portanto, para conseguir fazer as coisas bem feitas, eu fui eliminando gradualmente os produtos de origem animal. Portanto, lembro-me que comecei pela carne, e depois pensei, eu vou eliminar a carne, o peixe vai ser super difícil, e não sei se algum dia vou deixar de consumir peixe. Mas depois comecei pelos produtos, pelo leite de vaca, pelos derivados, depois lembro-me que deixei de consumir ovos e finalmente deixei de consumir carne. Isto assim tudo no espaço de 2 meses, ou seja, nem foi assim muito tempo. Ok, sim, foi rápido. Sim, foi relativamente rápido, mas foi assim sempre tudo muito, muito bem refletido, muito bem planeado, não foi assim nada de um momento para o outro, foi com base naquilo que eu sentia que seria capaz de fazer, estás a perceber? E pronto, e até o momento em que de facto consegui eliminar todos os produtos e pronto, e foi um processo Achas que foi difícil para ti a Não, transição? a transição só foi difícil porque eu senti que tinha que substituir obrigatoriamente a carne e o peixe pelo tofu, pelo seitan, pelo tempê. E eu não gostava, não é? Eu não sabia cozinhar o tofu, eu não sabia cozinhar o seitan e aquilo não me sabia nada. E, portanto, para mim foi difícil, eu até me lembro que perdi um bocadinho de peso O clássico pegar no tofu, cortar e comer Exatamente. assim. Não, isso não parece. Sim, foi mais ou menos isso, sabes? E então eu lembro-me que até fazia já pratos a tentar elaborar um bocadinho para torná-los apetecíveis a nível visual, mas a verdade é que aquilo não me sabia bem, não é? E era natural, e eu acho que isso acontece também com todos, porque nós não estamos habituados ao sabor, mesmo que coloquemos lá especiarias e que deixemos o tofu marinar, que eu na altura não sabia que era necessário, eu pensei, isto vai ser difícil, não é? Porque podiam existir, assim, refeições mais interessantes do ponto de vista nutritivo, mas pronto. A verdade é que depois eu, como estava assim um bocadinho perdida, decidi então criar a tal página, a Vegan Portuguesa. Na altura, eu nem sequer sabia bem o que era vegan, e daí o Vegan Portuguesa, porque eu estava focada apenas na alimentação. Portanto, se calhar aqui o termo mais correto seria uma alimentação vegetariana estrita, não é? Mas pronto, isto também para te mostrar que não mudei, porque foi assim que as coisas começaram, mas que eu também ainda andava ali a palpar terreno e a perceber e a explorar tudo o que dizia a respeito ao veganismo e a perceber como é que eu me queria posicionar. A página surgiu muito nesse sentido, que era de procurar pessoas que pensassem da mesma forma que eu, pudesse partilhar alguns desabafos, porque ninguém me ouvia na altura, não é? E, portanto, encontrar ali um... É muito importante e muito comum. Principalmente há uns 5 anos atrás, quando eu sou vegan também há 5 anos e o veganismo, se agora é um nicho, na altura era raro. Ainda mais, não é? Claro. Não conhecia ninguém, nem havia ninguém a postar essas coisas nas redes sociais, então... Sim. Muita gente tinha esta necessidade de se expressar, de criar os grupos e tudo isso, e foi assim que eu conheci muitos veganos na altura, foi através dos grupos do Facebook e tudo isso. Agora já conheço dezenas, já foi Sim, agora é mais fácil, não é? Sabes que é curioso, estás a dizer isso, porque nós, por exemplo, já 5 anos aconteceu muita coisa, não é isto? Parece que são 2 décadas de evolução em termos de veganismo, porque houve de facto uma explosão nos últimos anos. Mas as pessoas, por exemplo, já são vegetarianas há 20 anos, dizem-me que nós não fazemos ideia de como era difícil na altura, por exemplo, encontrar produtos, não é? Tu agora vais a qualquer supermercado, encontras queijos de origem vegetal, as bebidas vegetais já ocupam uma parte significativa dos supermercados. Hoje em dia é muito fácil, não é? Há 20 anos é que se calhar era mais complicado. É claro que as pessoas sempre podem combinar os cereais com as leguminosas, mas pronto, mas para quem está habituado a ter refeições que englobavam a carne, o pescado, etc., às vezes estes produtos que nós encontramos no supermercado podem facilitar a transição, e no meu caso facilitaram, para além de constituírem também boas fontes de proteína. Mas pronto, mas de facto eu também sinto essa evolução, agora é um bocadinho mais fácil do que há 5 anos, e já era na mais altura, fácil. Eu via uma arrasca para encontrar leite de soja, por exemplo. Já pois, não era qualquer supermercado. Isso só foi há 5 anos. Pois, estás a ver, por isso é que eu te estou a dizer, nestes últimos 5 anos, nós de facto assistimos assim uma explosão em termos de produtos que eu acho que facilita muito neste momento para quem está a pensar em transitar. E como tu dizes, hoje em dia também é mais fácil nós encontrarmos pessoas que têm, que pensam da mesma forma, que estão comprometidos com a causa, ou que estão a pensar em transitar, ou em pelo menos em reduzir o consumo de produtos de origem animal. E as pessoas à tua volta, o que é que disseram nessa tua transição? Opa, é assim, eu lembro-me
olha, eu não sei, eu uma vez partilhei um estudo no Instagram que era, normalmente as pessoas quando comunicam a decisão, que é como se estivessem assim a comunicar uma coisa assim, incrível, Anúncio. sim, assim, uma coisa desse género, cerca de 1 em cada 10 pessoas afastam-se, estás a ver? Que é como se nós trouxéssemos assim alguma coisa Das que muito recebem a negativa. mensagem, uma em cada 10 Sim, afastam. 1 em cada 10 afastam-se, portanto, isto também é muito relacionado com o estigma que existe em relação ao veganismo, não é? Mas pá, eu lembro-me que a reação assim mais desconcertante foi mesmo a do meu pai, e eu acho que também já partilhei isto. Meu pai ficou mesmo, como assim vais deixar de comer carne? E eu acho que por 2 razões. Primeiro, porque, como nós sabemos muito bem, existe uma componente de tradição e de socialização associada ao consumo de carne, não é? Eu lembro-me que o meu pai todos os domingos fazia o churrasco e a primeira coisa que lhe começou logo é, então e como é que vão ser os domingos? É sempre o churrasco, se vocês não comem carne, como é que vai ser isto, não é? Focou-se logo nessa questão. E depois disse-me, tu queres morrer? Perguntou mesmo. Tu queres morrer? E eu tentei explicar, não é? Mas o meu pai nessa altura estava mesmo muito... É assim, eu também costumo dizer isto, que é... A reação dele resultou da preocupação, não é? Portanto, mesmo aquele processo, pelo menos ao longo do primeiro ano de resistência, de não querer experimentar os pratos que eu fazia, ou de ter alguma dificuldade em aceitar, resulta de facto desta preocupação, do desconhecimento, de não se ter informação, e pronto, e felizmente as coisas foram melhorando. Depois, em termos de familiares, não sei, sabes que também me custa um bocadinho falar sobre estas questões porque tenho medo que possam ouvir e sentir que estou sei lá, a acusar ou a criticar. Não é isso, mas sinto que de facto é mais difícil quando são menos pessoas que também estão a fazer ou a seguir este estilo de vida, não é? É mais difícil porque ajuda quando temos pessoas que pensam da mesma forma, pelo menos para normalizar os nossos pensamentos, aquilo que nós sentimos, e portanto é difícil. E eu passei aquelas coisas que acho que também todos passam, que é ao almoço temos que ir preparados com a nossa marmita. Depois eu acho que há sempre dois tipos de pessoas, bem que eu não gosto muito de categorizar, mas imagina, há aqueles que é vegan, têm o rótulo, não tocam, que horror, não é? Portanto eu não vou tocar nisso. Que nojo. Que nojo. Salsichas vegan? Que nojo. Sim, Mas que é as isto? outras Onde é que isto... salsichas... Exatamente, é um bocado isso. O que é tofu? Isso tem soja? Este bolo não tem ovos? Não como. Pronto, houve muito este tipo de atitude. Mas depois, por outro lado, existiam pessoas que, ok, eu vou continuar a consumir estes produtos, mas eu gostava de experimentar os teus. E eu adoro este tipo de abordagem, não é? Porque, pronto, gosto de ver que não, existe esta flexibilidade. As pessoas podem não estar necessariamente preparadas para mudar o seu estilo de vida ou a sua alimentação, portanto, vamos começar com a alimentação, mas não é por verem um produto que é vegan que torcem o nariz e, portanto, experimentam. E pronto, isso acontecia muitas vezes, não é? Nós levávamos a pizza vegan e toda a gente comia e nós ficávamos sem comida. O que é bom por um lado, mas é péssimo pelo outro, não é? Porque acabamos por ter menos opções. Mas sim, eu acho que respeitam, sabes? Mas, sei lá, também, como é que tu medes, por exemplo, o respeito que a tua família pode ter pelo teu estilo de vida? Como é que isto é medido? É que o respeitar é muito relativo, não é? É muito relativo, sim. Não dá, a não ser que estejam abertamente a criticar ou assim, não. Eu acho que, na maior parte, não sei se agora é o teu caso, mas no meu é simplesmente ignoram, pronto, eu faço as minhas coisas, pronto, já é bom, eu cheguei a essa parte, sabes? Eu cheguei a essa parte em que preferia ser ignorada do que estar constantemente a ser questionada. Sim. Que é mais vale não falarem, não é? Exato. Eu gostava sempre de ser questionado, principalmente eu gosto de ser questionado quando tenho resposta para as coisas. Então acaba por ser sempre aquela, tem resposta para tudo. Senão também não estava a fazer isso, claro, não é? Claro. Tenho que ter o raciocínio bem sedimentado. Está aqui uma boa altura e um bom tópico para partilhar. Um post que tu fizeste no Instagram que eu quero que tu elabores um bocadinho mais. Que é esse aqui. Não sei se consegues ver. Sim, a resistência ideológica contra o veganismo. Ok, isto aqui é de estudos científicos. Certo? Sim. Ok, fala-me um bocado mais sobre isto. Resistência ideológica contra o veganismo. Olha, pois, isto vai ser difícil me esquivar da parte da política, não é? Porque se estamos a falar em ideologia... Estás a falar comigo, podes falar de política quando quiser. Não, até é melhor não falar, porque depois parece que há algum viés, não é?
Não, mas isso, eu decidi pensar sobre isso a partir do momento em que li aquela história daquele apresentador britânico, não sei se tu conheces, o Piers Morgan. Piers Morgan. Sim, pronto, porque eu acho que foi em 2019 que a Greggs, que era a maior cadeia de padarias do Reino Unido, criou uma versão vegan daquele que era o seu produto mais vendido. E então sausage roll, não é? Exatamente, pronto, eles fizeram esse rolo de salsicha vegan. E eu lembro, na altura, o Piers ridicularizou imenso esta medida, ficou mesmo consternado, revoltado, e aproveitou o seu programa de televisão para posar ao lado de uma barraca cheia de carne crua. Portanto, esta imagem caricata. E na altura fiquei a pensar, qual é que seria o motivo para se ter este tipo de reações? Não é só porque uma cadeia está a vender um produto, ou seja, ele não deixou de vender os produtos que estava a vender, a pessoa que quer o seu rolo de salsicha de origem animal pode continuar a consumir, mas porquê que surgem este tipo de reações em pessoas só porque há um novo produto vegan? Uma coisa que não tem impacto nenhum na vida dele, não é? Exatamente, é mesmo essa questão, percebes? Que é, o que é que está na origem disto? Porquê é que existem estas reações assim tão eu não queria dizer, pronto, tão exageradas em relação ao veganismo, em relação aos produtos vegan, ou até às próprias pessoas que seguem este tipo de dieta ou estilo alimentar. Porque, de facto, existem reações muito hostis, não é? O exemplo do Piers Morgan é apenas em relação a esta resistência. E depois, pronto, lembrei-me de tentar perceber qual é que poderia ser a origem disto. E a verdade, e sem entrar agora aqui nas esquerdas e nas direitas, a verdade é que o consumo, a carne, como eu estava a dizer no início, está muito associada a tradições, a normas, a culturas, não é? E pessoas que se posicionam mais à direita poderão ser um pouco menos flexíveis ou mais resistentes a tudo aquilo que desafia o status quo, a tudo aquilo que é diferente, a tudo aquilo que possa trazer mudança. Enquanto que pessoas... A direita conservadora, não é? Pronto, é isso, sim, é um bocadinho por aí, não é? E tudo o que envolve veganismo e a mudança de hábitos alimentares e de estilos de vida pode ser uma ameaça àquilo que são as nossas tradições, àquilo que é a nossa cultura. E, portanto, sempre que isso acontece, há esta necessidade de lutar contra aquilo que poderá colocar em causa aquilo que está estabelecido, aquilo que está definido, não é? Portanto, se calhar pessoas com uma postura um pouco mais flexível, e não vou dizer aqui direita ou esquerda, mas eu acho que isto é progressista, não é? É progressista. Sim, progressista, exatamente. Conservadorismo versus progressivismo. Sim. Ok, pronto, acabam por ser, por ter outro ponto de vista, não é? E, portanto, a resistência ideológica vem muito aí e também para justificar esta posição do Piers, não é? Que, imagina, tu quanto mais sentes ameaçada a tua posição, as tuas normas, as tuas tradições, tens um exemplo muito simples também do Miguel Sousa Tavares em relação às touradas, quanto mais tu desafias, mais a necessidade que estas pessoas vão ter em lutar contra o veganismo. E, portanto, isto manifesta-se em exemplos como o do Piers, como o ridicularizar mais os vegans, o colocar as suas ações em causa e, portanto, no fundo tem que ver também com os ambientes, com a cultura, com os contextos. O objetivo do post era muito esse, bem que eu estava com receio que fosse parar à política, mas acho que não, acho que as pessoas perceberam qual é que era a ideia. Está muito relacionada com... Acho que sim, e faz sentido. Continua a ser difícil perceber porque é que ficam tão chateados com uma coisa que não lhes diz respeito, mas indo aí, se calhar há aí alguma sinapse emocional que responde de uma forma que simplesmente nós não vemos. Sim, as coisas... é muito visceral, não é? É muito visceral, acaba até por não ser racional, não sei, eu acho que resulta de algum impulso que as pessoas têm lá, tá? Porque veem que algo em que acreditam e que defendem está a ser ameaçado, está sob ataque. Então têm que lutar contra isso, não é? Normalmente é mais ou menos isso que acontece. E acho que no raciocínio que há nessas situações, sabendo que é maioritariamente emocional, acho que acaba por haver um bocadinho aquele pensamento da falácia bola de neve de onde é que isto vai parar, o que é que vai ser a seguir. Sim. Então as pessoas começam a questionar um bocado a sua própria identidade, porque, neste caso, o comer carne, ir às touradas é algo que está na sua identidade, desde sempre. É isso, exatamente, faz parte. Se tirarem isso, o que é que essas pessoas vão ser? Há ali uma falha, há ali um vazio, apagam uma parte
de quem são. Isto, ao nível psicológico, acho que acaba por ser mesmo fascinante e até me torna ainda mais, pronto, tolerante para com esse tipo de reações, que é uma coisa que também construí ao longo destes anos, ao longo destes 5 anos de ativismo. Comecei a perceber muito disso e mudei. Não vou dizer que mudei a minha postura, nunca tive uma postura muito agressiva, sempre preferi ativismo pela positiva, mas sei que também concordas com isso e também tens essa approach. Sim, tenho, porque lá está, só para resumir, e é mesmo isso que tu estás a dizer, se comer carne está associado a tradições, não é? Vai haver muito pouca tolerância para quem se vai desviar dessas convenções sociais, históricas e culturais. E como tu estavas a dizer, para muitas pessoas o consumo de carne e outros produtos de origem animal faz parte da sua identidade social e da história coletiva, não é? E, portanto, como também dizíamos no início do podcast, a carne tem um lugar muito proeminente nas nossas refeições e é uma parte inerente da nossa narrativa social. Como eu já li alguns nos memes que acabam por ridicularizar os veganos, que eu alguns até acho piada e, portanto, acho que nós também temos que levar isto, às vezes, de forma mais descontraída. Nenhuma história começou com uma salada na mesa, portanto, há muitas pessoas que estão a dizer isto, não é? A verdade é essa. Portanto, mas é importante como todos. Mas pensando bem na coisa de modo factual, por exemplo, em Portugal só se come, a carne só entrou em quantidades relativamente grandes na dieta da população há uns 50 anos, 60, 70 anos. Os meus pais, quando estavam a crescer, não tinham comiam a carne do campo, não comiam, não compravam carne, nem comiam carne todos os dias, nada disso. Então, também é um bocadinho mais a geração anterior à nossa que acabou por ganhar esse hábito, e foi assim no mundo ocidental todo, e agora temos que impedir que isso aconteça no resto do mundo, não é? Por questões de sustentabilidade. Fala-me da dissonância cognitiva, já fizeste referência durante o podcast. É um tópico que me fascina. Tudo que seja viés cognitivos e falácias argumentativas, não é? São coisas que me fascinam imenso. Mas fala-me da dissonância cognitiva e como é que isso se aplica ao caso do consumir carne e a outros casos. Porque, por exemplo, a questão que estávamos a discutir do Piers Morgan e do pessoal mais conservador, eu também vejo esse tipo de reação, por exemplo, na causa LGBT. Também se via esse tipo de reação. Uma coisa que não os afeta em nada, mas tem ali uma resistência tão grande àquilo, acham aquilo tão atroz, mas não afeta a vida deles, literalmente. É a vida dos outros, não é? Sim, exatamente. Fala um bocadinho da dissonância cognitiva. Olha, é um paralelismo interessante, não é? Porque, de facto, nós estamos sempre a falar de grupos que acabam por ser socialmente vulneráveis, não é? Quer os veganos, porque acabamos por ser, não é? Por todo o estigma que está associado. Eu acredito cada vez menos, mas estamos a falar de 2 grupos que realmente que têm uma vida, obviamente não quero aqui comparar porque não tem nada a ver, a fazer apenas um paralelismo, mas nas pessoas LGBT, uma vida de opressão, de discriminação e de invisibilidade. Aqui no nosso caso do veganismo é bastante diferente, mas acaba por ter também esta componente da discriminação. A dissonância cognitiva é um conceito que eu me farto de falar, eu sou muito chata, mas eu acho que de facto é a chave para nós começarmos a questionar as percepções que temos atualmente acerca da comida, não é? No fundo é isso. E, portanto, nós, de uma forma muito simples, nós experienciamos esta dissonância quando nós temos 2 ideias simultaneamente que entram em conflito. E esta dissonância, quando nós sentimos isto, leva a que nos sintamos, em termos emocionais, mal. Portanto, leva a um estado emocional negativo. E faz com que nós tenhamos que criar alguns mecanismos de compensação, de estratégias para ajudarmos a resolver esse conflito. Por exemplo, e este é um exemplo que eu costumo dar, eu gosto de animais, mas eu consumo carne. Então, como é que eu posso resolver este conflito? Vou distorcer as percepções que eu tenho acerca da carne de forma estratégica. E eu vou dando alguns... Inconsciente. Sim, a maior parte das vezes é inconsciente, mas pode ser inconsciente também, se tu sabes, ok, eu, por exemplo, quando as pessoas me dizem não quero ver esses vídeos porque senão vou deixar de comer carne, isto acaba por ser consciente, não é? É aquilo que está descrito na literatura como ignorância intencional, ou seja, eu não quero ver, mas é porque sei que a partir daí vou mudar a minha... Sou mais feliz sem saber. Eu ouço muito isso, sou mais feliz sem saber. Sim, ou então tenho medo de mudar
aquilo que faço neste momento, também é essa questão, sabes? O medo da mudança. Essa é uma questão particularmente interessante. Porque é que alguém há de ter medo de uma mudança que faz de modo intencional, não é? Sim, é antecipar qualquer coisa. Ou então, como também já vi em alguns estudos, o medo de facto fazer esta transição e passar para o lado que neste momento critica, estás a ver? Há esse receio também, ficar do lado daqueles que são as pessoas que estão a ser estigmatizadas, os estranhos, pronto, há também esse receio muitas vezes. E, portanto, há muito medo de ser diferente. Sim, também, eu acho que sim. Sim, porque infelizmente, e tu sabes melhor do que eu, estás assim envolvida em mais causas, a verdade é que nós neste momento também estamos a lidar com os resultados de algum ativismo menos eficaz, menos positivo, não é? E portanto, nós sabemos que para muitas pessoas, apesar de eu achar que isto não é uma desculpa, o vegan, de facto, ou o veganismo é uma seita, os veganos são os chatos, os veganos querem impor as suas crenças, portanto há uma imagem ainda muito negativa, que neste momento eu acredito que, pelo menos da minha rede, das pessoas que eu conheço, a abordagem e a postura já é muito diferente e existe tolerância, e eu acredito que a imagem possa ganhar a partir daí. Mas de facto existe ainda essa questão, e acho que as pessoas têm um bocadinho de medo de ficar do outro lado, sabe? Então deixa-me manter aqui porque esta é a minha zona de conforto, eu não quero atravessar a margem. E portanto também pode ser por aí. Mas as estratégias que as pessoas mais utilizam, para além dessa de não querer ver a crueldade animal, obviamente umas pessoas porque as imagens são de facto muito pesadas, e eu não consigo ver, sou-te sincera. Há pessoas que viram documentários como Earthlings, que acho que é o narrado pelo Joaquin Phoenix. Eu vi o início e eu não consigo ver mais, porque eu fico logo... Não dá, só estás a ver? É mesmo daqueles que não dá. Mas lá está, mas eu penso, mas eu também não preciso de ver, não é? Porque eu já fiz o clique. Mas de facto acho que para algumas pessoas podia ajudar a despertar qualquer coisa. Outra coisa que se tende a fazer é, como estávamos também a falar no início, dissociar o pedaço de carne que eu tenho, é um pedaço de carne, não é? Do animal, portanto, da sua origem. E não fazemos esta associação, nós bloqueamos, nós dissociamos. E outra estratégia que também se tem vindo a verificar muito é eu procurar intencionalmente fazer aquilo tal do cherry picking, de artigos que possam sustentar a visão que eu tenho sobre o assunto, que é, por exemplo, eu vou procurar artigos que foquem os benefícios e a importância de eu continuar a consumir carne e peixe. Estás a ver? Pronto, e normalmente... Exatamente, pronto, eu faço isso, obviamente, e tudo isto acaba por ser estratégias enviesadas, é como tu estás a dizer, mas que me ajudam a manter a minha posição e a sentir-me confortável com a decisão que eu quero manter. E, portanto, a ideia aqui é nós percebermos que estas estratégias que utilizamos vão enfraquecer e vão minar o nosso julgamento, a nossa forma de pensar. E daí que seja tão importante, eu falo tanto nesta questão da dissonância, porque nós, de facto, temos que a desafiar. Temos que a desafiar porque as nossas percepções atualmente podem não ser as mais corretas, e é importante que nós possamos refletir acerca disso e pensar de forma mais aprofundada nestas questões e não ter medo, não é? Ter medo porquê? Exatamente. Ter medo, lá está, é um medo de ser diferente, que muita gente tem, de remar contra a maré, de se sentir isolado. E uma coisa que eu tenho vindo a dizer há muito tempo, e também voltando àquela imagem dos vegans que tu estavas a falar, é que precisamos de mais vegans normais. O que é que isso quer dizer? Vegans vegans em todas as áreas da sociedade, não precisam ser ativistas, não precisam de ter contas no Instagram, não precisam ter nada. Para acabar um bocadinho com essa ideia, se calhar, de que eu sou vegan, tenho que fazer isso tudo. E sim, eu acho que precisamos muito mais ativistas, e acho que, no geral, a população é pouco ativa nessa questão. Sim. E em todas as outras, e cada vez acho mais isso, e toda a gente deveria estar muito mais envolvida. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de mais jornalistas vegan, precisamos de pessoal em todas as áreas. Mais representatividade, não é? Sim. Acaba por haver depois uma maior sensibilidade. Um jornalista vegan numa redação consegue fazer tem uma sensibilidade muito diferente. Alguém na administração do município, por exemplo, que é uma localidade, que seja vegan, consegue trazer ali
outra sensibilidade. Você pensar em coisas que o resto da população não pensa, alguém numa empresa, num escritório qualquer, seja o que for. Se tiver ali alguém vegan, acaba por normalizar a questão, que eu acho que é o mais importante. O falado, a partir do momento em que atingimos uma massa crítica de 10, 15% da população vegan, o crescimento vai ser ainda mais exponencial, porque é assim que os movimentos se desenvolvem, não é? Sim. Já Perdi-te, começa a ser Rafael. normalizado. Definitivamente precisamos disso. Ok. Estás-me a ouvir? Sim. Ficaste congelado ali a determinada altura. Mas já estou a ouvir bem. Sim, mas concordo plenamente. Neste momento já somos uns milhões gigantes. Milhões gigantes, é verdade. Agora vou-te pedir para elaborares mais uma vez um post teu do Instagram. Eles já são tão elaborados e estás-me a pedir para elaborar ainda mais. Sim. Elaborados no sentido de serem maçudos, sabes? Sim. Não. Faz posts muito, muito interessantes, relacionados com áreas da psicologia que me fascinam. Consumir carne dá-nos pistas sobre a forma como as pessoas tomam decisões morais e racionalizam comportamentos que são moralmente problemáticos. Também oferece uma oportunidade para percebermos como é que as pessoas negociam conflitos interpessoais. Por favor, desenvolve esta questão. Olha, mas eu não lembro muito bem. Posso pesquisar esse post? Pode, sem problema. Então, peraí. Se quiser, eu partilho aqui outra vez e tu podes ver aqui. Então partilha aí, por favor. Deixa eu ver. Ok. Porque às vezes escrevo coisas um bocadinho profundas. Não. 7 de julho de 2020. Meu Deus! Eu acho que depois eu vou recorrer à descrição, porque de facto essa frase dos conflitos interpessoais acaba por ir um pouco ao encontro daquilo que nós estávamos a falar no âmbito da dissonância cognitiva. E como eu estava aqui a dizer, como está no post, isto fala, é um pouco do estado de ambivalência, não é? Que eu não sei se este conceito é um bocadinho estranho, porque eu lembro que na altura eu falei sobre esquizofrenia moral e algumas pessoas disseram, se calhar isto não era um bom conceito, mas o conceito não é meu, estás a ver? Ele até está aí entre aspas. Pronto, mas de facto isto era mesmo para falar da ambivalência e dessa esquizofrenia moral, que se manifesta no desalinhamento entre as nossas atitudes e os nossos comportamentos. E lá está, tem a ver com a questão de nós sentimos, todos nós gostamos de animais, é ou não é verdade? Se tu perguntares às pessoas que gostam de animais, toda a gente vai dizer que sim. É claro que normalmente nós estamos a pensar nos gatos e nos cães, mas eu tenho a certeza que se tu tiveres, ou se tu vires, não sei se viste e vou voltar outra vez aos documentários, há um documentário, acho que era na Netflix, que é Vegan Everyday Stories, acho que é assim. Nunca viste, pronto. Não é assim nada em termos, não tem ciência, nada do género. É apenas um conjunto de histórias, de pessoas, por exemplo, atletas vegan e por aí, mas começa a história com uma senhora que dizia que ela tinha um galinheiro e, portanto, fazia criação de galinhas e depois vendia, ou era para ela própria, para o consumo da família, e uma vez uma das galinhas magoou-se na patinha e ela começou a cuidar da galinha em casa dela, então trouxe a galinha para casa e começou a fazer nos curativos. Pronto, e a verdade é que ela acabou por desenvolver uma relação com a galinha. E ela, a determinada altura, estava a comer frango. E, portanto, estava a comer uma pata. Já não lembro como é que se dizia pata. É pata, não é? Não. Sim, a coxa? A coxa, exatamente. Pronto, ela estava a comer, desculpa, já não há prática. E assim, ela estava a comer a coxa e ela começou a ficar, meu Deus, espera aí, então eu estou a comer esta coxa e estou a cuidar da outra que ainda tinha a galinha em casa. Qual é que é o sentido disto, estás a ver? E, portanto, a tal ambivalência que eu estava a falar nesse post e o comportamento que nós temos em relação à carne é muito isso. Ela começou a questionar porque é que conseguia e sentia esta afinidade, esta empatia com o animal que estava ferido, porque é que cuidou dele. E, por outro lado, porque é que estava a comer um pedaço do animal que estava a cuidar dela? Obviamente, essa galinha passou a ser a galinha de estimação dela. Ela não conseguiu, a partir daí, comer mais animais. Pelo menos galinhas, do que eu me lembro. Portanto, isto tem muito a ver, eu estava aqui a lembrar-me disso a partir do post, com este desalinhamento, ou aliás, com esta ambivalência que muitas vezes sentimos. Pronto, e depois eu falo então no tal paradoxo da carne. Para reduzir muitas vezes o sentimento ou
de culpa, ou enfim, que nós sentimos quando estamos a consumir carne, que tendemos então a distorcer as tais percepções de forma estratégica. Pronto, que no fundo vai ao encontro da tal dissonância cognitiva. Estás a ver? Está relacionado. Sim. E depois eu até falo... Diz. Eu ia dar um exemplo de uma discussão que eu tive uma altura sobre a ética de comer carne, não é? Conforme se tem muitas vezes no café. Por acaso foi no ginásio, não foi no café, mas é o meu café, digamos assim. E está a explicar que o facto de eu não comer carne não é uma decisão emocional, não é uma decisão de ter pena, é simplesmente tenho, mas é uma decisão racional de se eu não tenho que fazer mal ao animal, eu não vou fazer mal ao animal. E acaba logo aí, não é? E depois estávamos a discutir onde é que acabava, onde é que se traçavam os limites da moralidade na consciência de cada um. E a questão era a seguinte: a maior parte das pessoas disse que não tinha coragem de matar o animal para comer. Logo aí já temos um problema, porque tu não estás a matar o animal para comer, mas estás a pagar alguém para matar o animal para comer. E eu dei um exemplo, estávamos a falar depois na linha moral entre relações pessoais, de namorar com alguém que comia carne quando não comes e assim, e estávamos a falar de... Eu levantei a questão, se o teu namorado ou a tua namorada matasse animais à tua frente, tu gostavas de estar com aquela pessoa? Então a gente disse que não. E se ele pagasse alguém para matar? Sim. Também não. Mas é exatamente isso que estava a estar a comprar carne. Sim, exatamente. Estás a pagar alguém para matar, só que não estás a ver acontecer. Sim. E não é direto, não é? Parece que é uma coisa longe, não somos nós, parece que não temos responsabilidade nisso, no fundo, não é? Só adquirimos o produto. A tal esquizofrenia moral, porque não conseguimos visualizar muito, muito bem isso. Exatamente, sim. Sim, é um bom exemplo, que eu acho que a maior parte das pessoas também não pensa dessa forma, não é? E parece... Exatamente, sim. Boa. Vou partilhar aqui outro post. Este aqui havia 3 posts teus que eu queria que tu elaborasses, que eu acho que são muito interessantes, e é sobre uma questão que eu recebo muitas vezes, que tem a ver, que estranhamente recebo muitas vezes, tem a ver com veganismo e masculinidade. Uma coisa que eu nunca na vida tinha pensado, até ter começado a receber mensagens sobre isso. Aqui acho que não vai especificamente ao veganismo, mas está um bocado relacionado com isso, e também está relacionado com outras causas, o que já falamos aqui, como a causa LGBT, que é este aqui. O suicídio nos homens está muito ligado com a conformidade das normas masculinas tradicionais. Masculinidade, como se os homens tivessem a ser vistos como fortes, resilientes e em controle, como sinal de masculinidade. Consegues elaborar aqui um bocadinho? Porque é uma questão sobre a qual eu nunca tinha pensado. Uma vez até me perguntaram isso, e eu fiquei tipo, eu nunca pensei sobre isso, porque estou-me a lixar se alguém acha que sou masculino ou não. Tipo, isso não é uma questão que se ponha. Não é. Claro que não, e não é. Não é? Mas a verdade é que nós... A ciência diz-nos, se calhar, aqui algo em contrário, algo que está errado, não é? Mas elabora. Olha, na altura eu lembro-me de escrever este post, eu sei que tinha sido... Foi na altura do suicídio de um ator português, eu já não lembro. Pedro Lima. Ou foi o Pedro Lima, sim, eu acho que foi o Pedro Lima, porque entretanto também acabou por se suicidar outro. Portanto, isto foram histórias que aconteceram assim de forma muito próxima. Bem, eu fiquei a pensar naquilo porque, pronto, de facto nós sabemos que os nossos padrões de educação são mais tradicionais e acabam por ensinar que o homem não pode expressar as suas emoções, que isso é um sinal de fragilidade, de fraqueza. Portanto, há estas tais regras hegemónicas, mesmo muito, muito masculinas, como se o homem tivesse que ser... conseguir controlar tudo, que não pudesse mostrar a sua vulnerabilidade. E isso na altura fez um bocadinho de impressão, porque de facto eu sinto que infelizmente, que ainda há homens que são um pouco vítimas deste estilo de educação, não é? E que nunca tiveram a oportunidade de se expressar, de partilhar as suas emoções, de dizer que estão mal, que precisam de ajuda, essencialmente. E lembro-me de estar a falar um bocadinho sobre estas teorias sociológicas, porque, de facto, uma das principais causas
no suicídio é esta questão de os homens estão deprimidos, mas como foram ensinados a não mostrar essas fraquezas, a bater no peito, não é? E não estão mal, isto não nos pode acontecer, acabam por não pedir ajuda pelo estigma que está associado à procura de um profissional que possa ajudar, e depois, para além deste estigma associado à procura de ajuda, é o estigma associado ao profissional de saúde mental, que também existe muito, e anoto, pessoas assim, sei lá, com 60, 70 anos, obviamente sem estar aqui a categorizar ou colocar as coisas assim em faixas etárias, não é esse o objetivo, mas pronto, mas de facto, como resultado também de uma educação mais tradicional, acabam por dizer que muitos profissionais de saúde, como psicólogos ou psiquiatras, são só para pessoas fracas. Não, mas é verdade, uma pessoa me disse assim, de peito cheio, aos 70 anos, que se orgulha porque nunca teve que ir a um psicólogo. Posso dizer que são pessoas que se calhar até lhes tinha feito muito bem, que poderia ter ajudado para resolver algumas questões. Nessa situação, eu sou apologista de que o apoio psicológico fazia bem a toda a gente, mas pronto. Sim, é verdade, não é? Mas pronto, mas é que tu ainda associas muito o apoio psicológico a pessoas que estão, sei lá, deprimidas ou que estão com um problema mais grave, com alguma perturbação, não é? E portanto, não se associa ainda, ou as pessoas mais velhas não associam muito esta questão da importância, não é? Do apoio na área da saúde mental. Pronto, e depois a verdade é que esta questão da masculinidade também está associada. O homem tem que comer carne, não é? Que é para ser forte. E, portanto, um homem que come leguminosas, bem, o que é isto, não é? Muito esta ideia, opa, que é totalmente surreal, não é? Mas a verdade é que existe muito isso. E tu certamente que praticas ginásio e que segues assim também, que és atleta, não é? E que estás muito por dentro desse assunto, já deves ter sentido essa questão, não é? É claro que não... Senti essa questão e vejo mesmo, olhando para a minha audiência, por exemplo, no Instagram, Sim. eu tenho mais mulheres a seguirem do que homens. Olhando para as páginas relacionadas com o veganismo e tudo isso, e para o movimento em geral, se calhar o movimento ainda é para aí 75% de mulheres. É possível, e é uma coisa que me mete um bocado de impressão, mesmo se eu olhar para as vendas do meu livro, para as pessoas que me compram a mim, é quase tudo mulheres. E fico a achar, olha, há aqui alguma coisa que ainda está a falhar. Também no caso do livro também é mais específico, porque as mulheres têm tendência a ler mais do que os homens hoje em dia, principalmente. E nos temas de nutrição, então, nos temas de nutrição nem se compara. Mas noto muito essa resistência ainda, que vai mudando, mas mesmo assim ainda está ali muito enraizada. Sim, eu acho que sim. E sabes que é engraçado, tu dizes que a maior parte do público são mulheres, mas se tu fores ver as caixas dos comentários quando sai uma notícia sobre veganismo ou uma dieta plant-based, a maior parte dos trolls são homens. Estás a ver? Portanto, são aqueles que mais se afastam da causa, mas são os primeiros a reagir negativamente e a ter necessidade de colocar o post da carne, ou vou comer um bifinho, não é? A maior parte de facto, são os homens a fazer esse tipo de comentários. Mas pronto, olha, temos que aceitar. Com o passar do tempo também é mulheres ao poder, não é? Sim, claro que sim. Ainda não falamos, os homens também, ainda não falamos da tua jornada enquanto investigadora. Como é que surgiu aí o bichinho da ciência e da investigação científica? Eu acho que foi... olha, foi na altura em que eu estava a fazer o doutoramento, né? Que eu tive um bocadinho de dificuldade, porque na altura eu não fiz o mestrado, portanto, eu na altura tive uma bolsa da EFCT para fazer o doutoramento e foi assim um bocadinho ainda às aranhas, mas tive uma equipa fantástica, uma orientadora muito boa comigo, também da área da psicologia, e daí o meu interesse tanto pela psicologia, e foi ela que me despertou este interesse, da forma como ela trabalhava. Depois de tudo aquilo que eu ia lendo, eu comecei a sentir muita necessidade de estar informada, de ler boas fontes, e gosto muito da investigação-ação, que é, eu trabalho, como sabes, na área da gerontologia, portanto, públicos mais velhos, não necessariamente, mas tendencialmente, e gostava muito do contacto que estabelecia com estas pessoas, daquilo que partilhava com elas, daquilo que eu também recebia, porque no fundo isto é muito bom, não é? Porque eu estou a aprender, pessoas que estão numa fase mais avançada da vida. Eu gostava muito de poder estar no terreno e ao mesmo tempo poder fazer esta investigação e depois ir para o computador, trabalhar, magicar os dados. Isto foi muito interessante e foi mais ou menos a partir daí.
Depois, quando eu acabei o doutoramento, o meu percurso foi um bocadinho diferente do tradicional, porque eu depois é que fiz um estágio profissional, ou seja, depois de fazer o doutoramento, que foi super desafiante, porque eu já ia com um bocadinho mais, com conhecimento um bocadinho mais aprofundado, e às vezes adaptar-me a algumas práticas institucionais era muito complicado. Pronto, e depois a partir daí surgiram alguns convites pontuais para dar aulas, até que finalmente, quando fui mãe, estava a dar aulas em Viana do Castelo, portanto, imensos quilómetros aqui de Aveiro, e tornou-se incompatível estar a fazer deslocações ou ficar lá a dormir, como eu fazia no início dos semestres. E pronto, eu tive de tomar uma decisão, não é? E acabei por desistir, acabei por ficar com o Gabi algum tempo em casa, também para me poder dedicar um bocadinho a ele. E depois surgiu novamente esta oportunidade de voltar à investigação que eu agarrei com unhas e dentes, porque de facto é onde eu me sinto feliz, sabes? Eu gosto mesmo. Sobre quais são os temas na investigação que mais te apaixonam? Quer seja na tua área profissional ou não? Ou não? Pois, olha, eu gosto muito do tema da demência, foi o tema do meu doutoramento, o apoio a cuidadores de pessoas com demência. Mas depois, entretanto, o tema foi ficando assim um bocadinho na gaveta, mas eu continuo com muita paixão por este tema, acho muito importante. Mas neste momento estou mais dedicada ao isolamento e à solidão dos mais velhos. Estou num projeto que se chama Moe Labs, um projeto europeu, que visa desenvolver soluções digitais para responder à solidão dos mais velhos. E muito, mas mesmo muito feliz por estar neste projeto da comunidade LGBTI. E, portanto, com uma equipa também fantástica, de Portugal e Espanha, em que estamos a estudar aspectos de desenvolvimento, portanto, ao longo da vida, de pessoas que neste momento têm mais de 50 anos. Portanto, estamos a trabalhar com elas, portanto, os LGBTI mais velhos, pessoas com 50, 60 anos, e portanto tenho estado a conhecer pessoas muito interessantes, particularmente transgénero, conhecer as suas histórias de vida. E é um trabalho que me está a dar muito prazer, porque para além desta investigação que estou a fazer, estou a conhecer pessoas que me estão a inspirar muito, e, portanto isto é um 2 em 1, não é? E eu acabo, já tenho os contactos de alguns no WhatsApp, portanto continuamos a falar, é a parte boa também deste trabalho. E outra vertente é o transtorno de acumulação, mais particularmente animais, aquelas pessoas que acumulam muitas alhas. O síndrome não é, exatamente. Desculpa, já fez até há pouco tempo um debate moderado pela Inês Souza sobre esse tema. Íamos quase para participar, mas depois não foi possível. Mas sim, estas são mais ou menos estas as linhas que neste momento eu estou agora a seguir. E nos tempos livres, veganismo. Tens alguma investigação assim de sonho para desenvolver? Algum projeto que tu olhes e se não houvessem constrangimentos de tempo, financiamento, seja o que for, o que é que gostavas de desenvolver? Uau, grande questão. E pá, nunca tinha pensado sobre isso. Mas olha, seria na área da gerontologia, que é uma área que eu gosto muito. Ao nível mais psicológico? Sim, sempre mais voltado para a parte da psicologia, não é? Como nós estávamos a falar até aqui antes da nossa conversa. Sim. O meu percurso é muito voltado para a área mais da psicologia e alguns aspectos também na área da sociologia, mas não tantos. Não sei, sabes, eu neste momento acho que se tu me desses luz verde, se eu tivesse assim um bom financiamento para desenvolver um projeto, eu apostaria mesmo nas pessoas LGBTI. Okay. Porque neste momento é o que me está a fazer mesmo mais sentido e é o que me está a dar mais gosto e interesse de estudar. Agora fazer o quê, não sei. Acho que teria de falar com elas, que é o mais importante, sabes? E perceber o que é importante. Exato. Na questão da gerontologia, já que estás dentro da parte mais psicológica, explica-nos porque é que é tão difícil passar uma mensagem nova às pessoas mais velhas e se há alguma forma mais eficaz de o fazer. Olha, resistência ideológica serve. Pronto, sim. Resistência ideológica, é verdade. Não. É assim, isso é uma grande questão, Rafael. Eu não sei responder isso. Isso é a grande questão, não é? Porque, e primeiro, eu acho que é muito importante uma questão. Quando nós dizemos em passar uma mensagem, que é a questão se de facto essa mensagem vai fazer diferença ou não na vida da pessoa. Eu estou-me a lembrar agora de um caso particular, até dentro da família, que é a questão de tomar ou não a vacina. Portanto, pessoas mais velhas que foram chamadas para tomar vacina e não quererem tomar vacina.
E pronto, estão no direito, desde que estejam autónomas, ou seja, com capacidade para decidir, desde que não haja nenhum diagnóstico que possa comprometer o julgamento, o raciocínio, a forma de pensar ou tomar decisões, eu acho que as pessoas têm que, de facto, ser responsáveis e assumir as suas decisões, desde que estejam conscientes das possíveis consequências ou do impacto que isso pode ter. E isto acho que é um princípio muito importante, sabes? É claro que quando nós estamos a falar, por exemplo, eu não sei se a questão surgiu nesse sentido, mas, por exemplo, neste quadro pandémico, no início eu sentir que as pessoas mais velhas tinham muita dificuldade em aceitar o uso de máscara, que tinham que ter cuidado com os cuidados. Nesse sentido, no sentido de terem abertura ao veganismo, no sentido de terem abertura a todas as questões mais progressistas e de mudarem efetivamente os seus hábitos de vida, tem a ver, por exemplo, com a questão da física, da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um bom conceito. Sim. Sim, eu acho que pode ser muitas coisas, sabes? Mas acima de tudo, nós estamos a falar de pessoas que têm já uma experiência de vida enorme e que têm práticas que não vão mudar nem aos 60 nem aos 70 anos. E é importante nós também aceitarmos. Até esse exemplo muito bom. Há outro, por exemplo, em contexto médico, é uma das coisas que os médicos também me dizem muito, que é a dificuldade que têm que as pessoas possam aderir às terapêuticas ou à mudança nos estilos alimentares ou deixar de ver o copo de vinho quando se está a tomar medicação. Portanto, isto são coisas que dificilmente as pessoas vão mudar. E isto tem que ser um trabalho feito sempre em parceria, sabes? Não pode ser a questão de você tem que fazer isto. Quer dizer que as pessoas, normalmente, são mais velhas, têm muita mais experiência e olham para nós como, o que é que estes pirralhos estão para aqui a dizer? Eu é que sei, não é? A vida é minha. Portanto, se eu estiver consciente, é claro que é muito difícil estas pessoas entenderem, a não ser que tu lhes dês esse poder. Tens que negociar com elas, tem que existir aqui uma relação de parceria em que tu dás a informação, tens que te certificar que as pessoas de facto entenderam essa informação, e a partir daí é ir negociando, e nunca pode ser uma coisa magistral, sabes, de recomendação, tem que ser sempre uma parceria. Eu acho que essa é a coisa mais importante. E eu acho que isto se aplica para tudo, muito honestamente. Mostrar há alguma ligação entre, por exemplo, ao nível psicológico, os mecanismos são os mesmos com o pessoal da causa LGBTI, como já utilizamos aqui várias vezes como exemplo. Parece-me que às vezes há uma certa ligação psicológica de que as pessoas que já passaram por essa... Já são diferentes desse modo do ponto de vista social, já tiveram já têm essa coragem, essa vivência, parece-me que têm maior facilidade em adotarem isso noutras áreas também da sua vida, como por exemplo no caso do veganismo e noutras. Há aqui alguma ligação? Os mecanismos psicológicos são os mesmos? Olha, é uma questão muito interessante. Eu não sei se isto vai responder ou não sei se percebi muito bem, mas não sei se poderemos pensar aqui nas questões da vulnerabilidade e no facto de tu teres desenvolvido destes desafios que tu foste falando, por exemplo, na comunidade LGBTI, de terem um catalisador para a mudança mais rápida, uma necessidade de mudar que acaba por acontecer uma fase precoce da vida e que acaba por transformar essa vulnerabilidade em resiliência. Portanto, as pessoas são... como é que eu tenho a dizer? São mais... conseguem desenvolver também empatia porque reconhecem vulnerabilidade, por exemplo, noutras populações. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. A partir do momento em que tu consegues mudar esse chip, não é? E reconhecer essa vulnerabilidade e sentir e desenvolver empatia por seres, sejam humanos ou não, portanto, estamos aqui também a falar de animais, isso acaba por te ajudar depois também quando tens que tomar outro tipo de decisões. Mas eu não sei se era bem isto que tu me querias dizer, mas podes Sim. Era mesmo nessa linha. E outra questão parecida com esta, relacionada com a dissonância cognitiva, é se é possível ou é comum as pessoas conseguirem identificar a sua dissonância cognitiva numa área da sua vida e noutras não. Eu acho que sim, Rafael, porque imagina, eu consigo identificar, e assim, no fundo eu acho que nós conseguimos identificar em quase todas, só que inconscientemente podemos afastar esse tipo de pensamento. Mas imagina, na minha alimentação é 100% vegetal, mas eu ainda tenho produtos
que não são vegan ou cruelty free, ou seja, que não têm estes dois selos simultaneamente. E eu posso, eu tenho consciência disso, e eu sei que ainda tenho um caminho para percorrer. Mas posso dar um exemplo muito básico da roupa, que é, eu tento ao máximo não usar, comprar, agora já não compro a fast fashion, mas ainda compro roupa, e às vezes não necessito. E tenho que, quando estou prestes a tomar essa decisão, começar a pensar, usar aquelas técnicas, não é, relacionadas com a sustentabilidade. Sim. Se eu preciso mesmo disto, se não preciso, e às vezes evito propositadamente estar com este tipo de questões, porque lá está, me causa um desconforto e eu quero mesmo comprar aquela peça de roupa. E assim, e quando eu tenho este tipo de pensamentos, a roupa é um exemplo, não é? Quando eu sei, ou quando estamos a demorar-nos um bocadinho mais no duche, e nos lembramos nas crianças que têm que percorrer, ou nos pais que têm que percorrer imensos quilómetros para ir buscar um tacho com água e poder garantir as suas necessidades. Às vezes, quando eu quero mesmo, quando estou convicta e quando estou comprometida com a causa, estou a tomar o duche e estou a pensar nisso, nem ensinamento, sabes? E estou a pensar, até há um exercício muito interessante que eu vi. Acontece. Relatable. Pronto, exatamente. Eu vi um relatório mais recente da Fundação Carlos Gulbenkian, que eles falam no consumo de água, e há uma estratégia muito gira que eles indicam que é: pendura uma fotografia destas crianças no teu chuveiro e sempre que estás a tomar banho, lembra-te delas e pensa, quanto mais rápido tu tomares banho, mais rápido elas conseguem chegar à água. Então fazes tipo uma espécie de... Eu acho que isto até é tipo gamificação, estás a ver? Em trazeres o jogo para a vida real. Pronto, e eu achei isso muito giro. E às vezes faço, mas às vezes não estou. Às vezes, assumidamente, não consigo. E quero-me permitir relaxar mais um bocadinho ou deixar de ter esses tipos de pensamento. Portanto, deliberadamente estou a ser dissonante, estás a perceber? Quando não faço isso. E acho que, de facto, isto é comum em todas as áreas. Nós não conseguimos ser não dissonantes todo o tempo. Eu acho que isso é impossível. Mas é importante trabalharmos e irmos desafiando. Sim, boa. O primeiro passo é admitir e reconhecer. Eu acho que sim. E depois procurar melhorar a partir daí. A última questão, também do ponto de vista psicológico, falamos muito da adoção do veganismo, do outro estilo de vida, como é que as causas se interligam. Achas que, ou sentes, é o teu caso, o caso das pessoas à tua volta, que quando alguém adota um estilo de vida vegan também muda noutras áreas da sua vida, noutros valores, por exemplo, com valores mais humanistas, porque eu sei que isso me aconteceu bastante a mim. Eu acho que sim, porque lá está, porque resulta desta tua vulnerabilidade que é transformada em resiliência e do facto de tu passares a ter... Eu não queria dizer mais capacidade, porque parece que estamos aqui a comparar grupos, mas... Eu acho que é mais ter estabelecido um precedente, mesmo ao nível mental, de certo modo, que depois podes utilizar. Eu acho que é muito por aí. Sim, acredito que sim, que seja. Sei que acaba por ser... Há aqui uma transferência, não é? Se tu já assumiste este passo, depois começas a questionar-te sobre outras questões, a teres outras questões, a teres outras reflexões, e lá está a base, que é sempre tu. E eu acho que isto, não sei se posso colocar as coisas desta forma, mas a partir do momento em que somos empáticos com os animais, em que sentimos que nós devemos consumir, depois acabam por existir outras áreas que é muito mais fácil também nos colocarmos, não é? Se nós nos colocamos no lugar dos animais, são seres não racionais, será muito mais fácil nos colocarmos sempre ou calçarmos os sapatos de outras pessoas, de outras populações, com outros desafios, e eu acho que sim. É o maior nível de empatia no geral, sim, se calhar acaba por se traduzir em todas as causas. Em todas essas causas. Envolvem opressão, que envolvem invisibilidade, sabes? Acaba por ser muito nesse sentido. Comigo aconteceu muito a questão de... Eu pensei pela primeira vez na minha vida, quando me tornei vegan, foi praticamente no mesmo dia, pensei, ok, se não temos necessidade física, biológica de comer animais, porquê que o fazemos? Porquê que comemos carne? E a partir daí comecei a questionar porquê que fazemos tudo da forma que fazemos, porque eu percebi, ok, não há aqui nenhum raciocínio lógico que me traga este momento da sociedade, da história da humanidade, e diga, tens de comer carne. Ok, se não há aqui, será que dos outros lados todos também não há? E comecei a questionar muito mais todas as outras coisas, com convenções sociais, tradições, hábitos, mesmo a forma como as coisas funcionam.
E como eu também sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de estudar história, também já tinha ganho um bocadinho essa dimensão de que as coisas são assim, mas não tem que ser assim para sempre. Ou as coisas são assim, mas não tem que ser por uma razão lógica e podemos mudá-las. Sim, E sim. fez-me começar a pensar ainda mais nisso e a pensar, ok, como é que nós podemos mudar? E hoje em dia aplico isso a tudo. Eu penso, ok, trazendo outra vez para a questão política, eu penso, como é que nós vamos votar? Como é que nós fazemos o voto? Ok, isto para mim não faz sentido nenhum. Porquê é que nós fazemos assim? Não há nenhuma razão lógica para fazermos assim agora. Simplesmente foi assim que foi decidido na altura, mas para mim não faz sentido que seja feito dessa forma. Sim. E depois começas a aplicar esse pensamento a tudo e vês, não, há aqui muita coisa que tem que mudar. Não há razão nenhuma lógica, só porque alguém se lembrou na altura que foi assim, pronto, ficou assim durante 30, 40, 50 anos, mas não tem que ser assim. Nós agora sabemos melhor, podemos fazer melhor. Sim. É o tal momento em que tu começas a questionar as coisas, não é? É perceber, mas porquê é que eu faço isto desta forma? E portanto, essa abertura também à mudança e tudo o que é diferente, ao não normativo, também é muito importante. Eu acho que é um bom ponto de partida. Sara, muito obrigado por esta excelente conversa. Obrigada eu. Adorei absolutamente, conforme seria esperar. Espero que o pessoal que está a ver até ao fim também tenha gostado, tenha tirado muito daqui. Eu sei que tirei e sei que vou voltar a falar contigo sobre estes assuntos e sobre outros. Muito obrigado por todo o teu trabalho nas redes sociais. Obrigado a toda a gente que está a ver. Obrigada, Sigam a Rafael. Sara. Vou deixar o Instagram dela aí em baixo. Manda uma mensagem, manda todas as questões que tiverem. Ela faz posts muito interessantes que vocês viram do ponto de vista da psicologia. Também posta receitas, tudo isso. Por isso tenho a certeza que vai ser uma grande adição ao vosso feed, que é isso que importa. E vemos no próximo.